Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trago para vocês o barrado número 92 na versão com canto, tá? Então, mostrando aqui a parte do canto. Mas se você quiser ver esse barrado sem o canto, ou seja, apenas essa parte aqui, vou deixar o link do passo a passo logo abaixo na descrição do vídeo. Esse modelo eu fiz ele com linha de Tex 295, a agulha aqui é de 2 milímetros. Daí, para essa linha e agulha, nós vamos ter aqui um barradinho com aproximadamente 6,5 centímetros. No total, são 6 carreiras, sendo que a primeira carreira é a do caseado e as outras 5 carreiras são do barrado. Lembrando que você pode estar fazendo com outra linha e agulha, porém faz um teste primeiro com a linha e agulha escolhida, tá? Pra ver como é que fica, ok? Pega uma pequena amostra e faz um teste, ok? Lembrando que na descrição do vídeo tem as playlists do canal, então tem das aulas de crochê, dos barrados e dos barrados com canto. E também esse vídeo vai estar dividido em capítulos, logo abaixo na descrição tem lá capítulos do vídeo, tem o início, canto e o final de cada carreira. Clica no minuto do lado, você é direcionado para a parte do vídeo que você quer ver, ok? Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Vamos, então, iniciar esse tutorial falando dos múltiplos do caseado. Então, os múltiplos do caseado são grupos de espaços que eu tenho na primeira carreira, onde serão feitas aqui as repetições dos desenhos, ok? Se você for fazer, por exemplo, esse barrado sem a parte do canto, né? Iniciaria o desenho aqui nesse ponto baixo alongado do cantinho, e o desenho completo se completaria nesse ponto baixo alongado aqui. Então, para o primeiro desenho, teríamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. O próximo desenho também, seriam mais 6 espaços. Aqui, mais 6. E lá no final, né, aqui fecharia com 6, ia contando de 6 em 6. Porém, lá no final, ia fechar com esse canto aqui, né? Daí, fecharia com 5 no final. Então, se fosse fazer sem o canto, seria grupos com 6 espaços, no final, fechar com 5. E aqui a contagem dos múltiplos não vai mudar, tá? Então, eu vou contar aqui, ó, como se começasse aqui, terminasse aqui, temos o primeiro grupo com 6, daqui até aqui o segundo grupo com 6, aqui o terceiro grupo com 6, e vai contando de 6 em 6. Daí, o que temos aqui? Temos a parte do canto, que é essa parte aqui, que ela foge aqui os limites do tecido. Então, para esse lado aqui, né, onde termina esse grupo com 6, eu tenho 2 espaços. E nessa ponta aqui, né, eu tenho 3 espaços, ok? 2 para lá e 3 para cá. Contando aqui, 3 espaços mais 2 espaços também são 5 espaços. Então, a contagem dos múltiplos aqui não vai mudar, tá? Vai para cada lateral separadamente. Vai fazer grupos com 6 espaços, porém, o último fecha com 5, tá? Lembrando que é para cada lateral você vai fazer essa contagem. Então, vamos lá iniciar a primeira carreira. Vamos, então, iniciar nosso barradinho. Então, vou iniciar por essa lateral aqui. Então, eu furo a ponta do tecido com a agulha, laço a linha, puxo, laço a linha, fecho um pontinho para prender a linha. Faço agora aqui 4 correntinhas, volto com a agulha lá na primeira correntinha, faço um ponto baixo. Dou uma distância suficiente, equivalente a 2 correntinhas, faço o primeiro ponto baixo alongado. Dei de novo 4 correntinhas. Volto com a agulha na primeira correntinha, faço ponto baixo. Dou uma distância suficiente, equivalente a 2 correntinhas, faço ponto baixo alongado. De novo, 4 correntinhas. Volto com a agulha na primeira correntinha, faço ponto baixo. Dou uma distância suficiente, né? Eu vejo até onde vai o ponto baixo alongado, cuidando para não abrir nem fechar demais, né? Até onde vai a agulha ali, para daí fechar ponto baixo alongado, ok? Daí, de novo, 4 correntinhas. Volto com a agulha na primeira correntinha, faço ponto baixo, vejo aqui onde vai, né, até onde vai a agulha aqui, né, esticando o ponto, né, e faço ponto baixo alongado. De novo, 4 correntinhas, volto com a agulha na primeira correntinha, faço ponto baixo, dou uma distância suficiente, faço ponto baixo alongado, ok? Vou fazer mais um para completar o primeiro grupo. Daí, de novo, 4 correntinhas. Volto com a agulha na primeira correntinha, faço ponto baixo,
dou uma distância suficiente, faço ponto baixo alongado, ok? Então, essa aqui é a sequência que eu vou seguindo até o final da lateral. Daí, aqui, para esse barrado, para cada lateral separadamente, você vai seguir fazendo grupos com 6 espaços, porém, o último fecha com 5. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro grupo com 6 e os demais grupos com 6 também, né? Então, como eu tava falando, segue fazendo grupos com 6 e lá no final, o último grupo fecha com 5 espaços, ok? Isso contando para cada lateral separadamente, tá? Então, segue fazendo grupos com 6, o último fecha com 5, tá? Então, eu vou seguindo até o final da lateral, já retorno daí para conferir a sequência dos múltiplos e iniciar a lateral seguinte. Chegando então agora aqui no final da lateral da primeira carreira, vamos terminar essa parte aqui, conferir os múltiplos e iniciar a lateral seguinte. Então, temos aqui ponto baixo alongado, daí eu faço aqui então 4 correntinhas, volto com a agulha na primeira correntinha, faço ponto baixo, dou uma distância suficiente aqui, faço ponto baixo alongado. Esse último ponto baixo alongado, ele já é bem do ladinho aqui da barrinha costurada. Daí, agora aqui eu faço 4 correntinhas, volto com a agulha na primeira correntinha, faço ponto baixo. E agora, eu venho aqui na ponta do tecido, furo o tecido, né, com a agulha, laço a linha, puxo, laço a linha, fecho um pontinho baixo aqui para prender a linha, ok? Terminada aqui essa parte, vamos fazer a conferência dos múltiplos. Então, para esse barrado, para cada lateral separadamente, primeiro grupo segue fazendo grupos de 6 espaços, porém lá no final fecha com 5. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro grupo com 6, daí eu conto aqui mais 6, 6 e 5 espaços. Então, fechou certinho. Pode acontecer de não fechar, tá? Lembrando que aqui é um pequeno tecido de amostra, tá? Mas você pode estar fazendo esse barrado em toalhas de mesa, trilho de mesa, né? O que importa, independente do tamanho da toalha, tá? É você fechar os múltiplos do caseado, tá? Para cada lateral. Lembrando que quanto maior a área do tecido, maior a chance de você acertar o caseado aqui, tá? Aqui eu já tenho uma medida aí que eu sei que esse caseado dá certo nessa medida de tecido, né? Mas o importante independente do tamanho, porém, quanto maior o tecido, mais fácil de acertar o caseado, tá? É você fazer grupos com 6 espaços e o último fechar com 5. Então, aqui fechou certinho. Se não fechasse, às vezes pode dar diferença aí de 1 a 2 espaços aqui, daí o que você vai fazer? Você tem que analisar e ver aqui se você juntou demais os pontos baixos alongados ou se você afastou demais. Se tiver sobrando, né, ao invés de fechar com 5, tipo, fechou com 5 aqui, ainda sobrou 2. Daí você tem que desmanchar, ver se você pode afastar mais aqui para tirar os 2 espaços que estão sobrando aqui. Agora, vamos supor que, em vez de fechar com 5, fechou com 3. Então, faltam uns 2 espaços ali. Aí, você tem que ver, desmanchar e ver a possibilidade de juntar os pontos baixos alongados para tirar os espaços que estejam sobrando aqui, ok? Então, feita aqui essa observação, então, aqui fechou certinho, vamos seguir para a lateral seguinte. Então, aqui para a lateral seguinte, eu faço o mesmo que eu já fazia aqui. Então, temos aqui 4 correntinhas, venho com a agulha na primeira correntinha, faço ponto baixo. O primeiro ponto baixo alongado dessa lateral vai ser feito no mesmo local que eu fiz esse aqui. Então, venho aqui e faço ponto baixo alongado. Daí, de novo, 4 correntinhas, volto com a agulha na primeira correntinha, faço ponto baixo. Dou distância suficiente, faço ponto baixo alongado. De novo, 4 correntinhas, volto com a agulha na primeira correntinha, faço ponto baixo. Dou uma distância suficiente, faço ponto baixo alongado. De novo, 4 correntinhas, volto com a agulha na primeira correntinha, faço ponto baixo. Dou uma distância suficiente, faço ponto baixo alongado. De novo, 4 correntinhas, volto com a agulha na primeira correntinha, faço ponto baixo. Dou uma distância suficiente, faço ponto baixo alongado. E de novo, as 4 correntinhas, volta com a agulha na primeira, faz ponto baixo, dá uma distância suficiente, faz ponto baixo alongado. Então, nessa lateral aqui, temos o primeiro grupo com 6 espaços, ok? Então, agora, vou seguindo a sequência, né? Então,
Aqui de novo vou contar grupos de 6 espaços mais um grupo de 5 no final, daí nas outras laterais a mesma coisa, ok? Então, vou seguindo a sequência até o final e já retorno para fazer uma conferência geral dos múltiplos. Chegando então agora aqui no final da primeira carreira, vamos terminar essa parte aqui e fazer conferência geral dos múltiplos. Então, temos aqui ponto baixo alongado. Vou fazer agora aqui 4 correntinhas. Venho com a agulha na primeira correntinha, faço ponto baixo. Desse último ponto baixo vai ser no mesmo local que foi feito o primeiro aqui dessa lateral. Então, vem ali e fecha, ponto baixo alongado. Agora, faço 4 correntinhas, venho com a agulha na primeira correntinha, faço ponto baixo. Deu furo a ponta do tecido com a agulha, laço a linha, puxo, laço a linha, fecho um pontinho baixo para finalizar a carreira, ok? Então, vai ficar com esse formato. Então, antes de iniciar a próxima carreira, vamos fazer uma conferência geral dos múltiplos. Lembrando que aqui é só uma conferência para não ficar dúvidas, porque quando você termina uma lateral, primeiro você confere os múltiplos para daí seguir para a lateral seguinte, ok? Daí, então, para a contagem dos múltiplos, para esse barrado, para cada lateral separadamente, segue fazendo grupos com 6 espaços, no final fecha com 5. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro grupo com 6, daí de novo aqui, 6 espaços, 6 espaços, 5 espaços. Para a lateral seguinte, temos aqui 6 espaços, mais 6, 6 e 5. Para o próximo espaço, 6, 6, 6 e 5. Daí para o próximo espaço, 6, 6, 6 e 5, ok? Então, aqui fechou certinho. Então, feita a conferência, podemos seguir para a carreira seguinte. Vamos, então, agora iniciar a segunda carreira. Então, a primeira carreira, finalizamos aqui com ponto baixo na ponta do tecido. Então, agora aqui, para a próxima carreira, vou fazer aqui, então, iniciar com 6 correntinhas. Venho aqui no primeiro ponto baixo alongado, faço ponto alto duplo. Agora, eu sigo fazendo 2 correntinhas, venho no próximo ponto baixo alongado, faço ponto alto duplo. 2 correntinhas, venho no próximo ponto baixo alongado, faço ponto alto duplo. 2 correntinhas, venho no próximo ponto baixo alongado e faço ponto alto duplo, ok? Então, a carreira vai ficar com esse formato aqui. Então, só repetindo, né, conferindo a sequência, tínhamos ponto baixo aqui na ponta do tecido, fiz 6 correntinhas. Daí, ponto alto duplo, 2 correntinhas, ponto alto duplo, 2 correntinhas, ponto alto duplo, 2 correntinhas e ponto alto duplo, ok? Vou seguindo a sequência até o final da lateral e já retorno para fazer a parte do canto. Chegando, então, agora aqui no final da lateral da segunda carreira. Então, temos aqui, eu vim fazendo a sequência, né, de ponto alto duplo, 2 correntes, ponto alto duplo, 2 correntes e ponto alto duplo bem na ponta aqui do tecido. Então, agora aqui, eu fiz aqui, vou fazer aqui, então, trabalhar essa parte do canto e iniciar a lateral seguinte, né? Então, temos aqui o último ponto alto duplo na ponta do tecido. Faço agora aqui, então, 7 correntinhas, né, para fazer essa parte do canto. E eu venho aqui na ponta do tecido de novo, onde eu já tenho esse ponto aqui, venho aqui e faço mais um ponto alto duplo. Fechando, então, aqui essa parte do canto, tá? Então, temos aqui a parte do canto feita. Agora, nessa lateral, sigo fazendo o mesmo que eu já fazia aqui. Então, venho, faço aqui 2 correntinhas. Venho aqui no primeiro ponto baixo alongado, faço ponto alto duplo. 2 correntinhas, venho no próximo ponto baixo alongado e faço ponto alto duplo. Então, aqui, eu vou seguindo nessa sequência aqui o mesmo que eu já fazia aqui, ok? Então, só revezando aqui rapidinho os pontinhos, né? Para não estender muito. Então, tínhamos aqui este ponto alto duplo na ponta do tecido. Fiz 7 correntinhas e mais um ponto alto duplo aqui na ponta do tecido. De agora, nessa lateral, segue fazendo 2 correntinhas, ponto alto duplo. 2 correntinhas, ponto alto duplo, ok? Vai seguindo nessa lateral mesmo que já fazia aqui.
Então, agora eu vou seguindo a sequência até o final da carreira e já retorno. Chegando, então, agora aqui no final da segunda carreira, então, vim fazendo aqui ponto alto duplo, 2 correntinhas, ponto alto duplo, 2 correntinhas, e temos um ponto alto duplo que tá bem na ponta do tecido aqui. Então, agora nós vamos fechar esse canto aqui, né? Pra fechar essa carreira. Então, agora aqui, pra parte do canto, eu vou fazer aqui 7 correntinhas. Daí, pra fechar a carreira, temos aqui uma sequência de correntinhas que nós iniciamos a carreira aqui, né? Vou contar aqui a primeira, segunda, terceira, na quarta correntinha, contando de baixo pra cima, finaliza a carreira com ponto baixíssimo, ok? Então, temos aqui a finalização da carreira, tá? Então, aqui pro final, né, tínhamos esse último ponto alto duplo aqui na ponta, fiz 7 correntinhas, ponto baixíssimo, contando aqui a quarta correntinha, contando de baixo pra cima, fechando aqui a carreira, ok? Então, aqui vai ficar com esse formato. Então, agora podemos dar início à carreira seguinte. Vamos, então, agora iniciar a terceira carreira. Então, a segunda carreira finalizamos aqui com ponto baixíssimo na quarta correntinha, contando de baixo para cima. Então, agora, para essa carreira aqui, primeiro eu preciso chegar nesse pontinho aqui. Então, nas duas correntinhas que eu tenho aqui, eu vou fazer ponto baixíssimo em cada uma delas. Então, temos ponto baixíssimo de finalização da carreira anterior. Venho aqui na correntinha seguinte e faço ponto baixíssimo, e na próxima correntinha faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer ponto baixo no ponto. Então, desse ponto aqui até aqui, vamos ter a sequência com 10 pontos baixos. Então, temos o primeiro ponto baixo no ponto, daí o segundo e o terceiro ponto baixo no espaço, o quarto ponto baixo no ponto, o quinto e o sexto no espaço, o sétimo ponto baixo no ponto, o oitavo e o nono no espaço, e o 10º ponto baixo no ponto, ok? Faço agora aqui 5 correntinhas, pulo esse espaço, venho no próximo, faço ponto alto duplo, 3 correntinhas e mais um ponto alto duplo no mesmo espaço. Daí, faço agora aqui 5 correntinhas. Daí, eu pulo esse espaço, vou vir nesse ponto aqui, onde eu faço o primeiro ponto baixo. Daí, eu venho no espaço aqui, faço o segundo e o terceiro. No próximo ponto, faço o quarto ponto baixo. E no próximo ponto, faço o quinto e o sexto ponto baixo. No próximo ponto, faço o sétimo. No espaço, faço o oitavo e o nono ponto baixo. No próximo ponto, faço o 10º. Daí, de novo, 5 correntinhas, pulo um espaço, venho no próximo, faço ponto alto duplo, 3 correntinhas, mais um ponto alto duplo. Daí, 5 correntinhas. Daí, eu pulo esse espaço, vou vir nesse ponto aqui, onde eu faço o primeiro ponto baixo, daí no espaço eu faço o segundo e o terceiro. No ponto aqui, faço o quarto ponto baixo. E no próximo ponto, faço o quinto e o sexto ponto baixo. No próximo ponto, eu faço o sétimo. No próximo espaço, faço o oitavo e o nono ponto baixo. No próximo ponto, faço o 10º ponto baixo, ok? Então, aqui temos sequência com 10 pontos baixos. Então, a carreira vai ficar com esse formato aqui. Então, agora nós vamos ver os pontinhos, rever os pontinhos rapidinho, ok? Então, aqui tínhamos ponto baixíssimo de finalização da carreira anterior. Fiz 2 pontos baixíssimos nas duas correntinhas desse espaço. Ponto baixo nesse ponto, 2 no espaço, 1 no ponto, 2 no espaço, 1 no ponto, 2 pontos baixos no espaço e 1 aqui no ponto. 5 correntinhas. Ponto alto duplo, 3 correntinhas, ponto alto duplo, 5 correntinhas. Daí, daqui até aqui, 10 pontos baixos, 1 no ponto, 2 no espaço, 1 no ponto, 2 no espaço, 1 no ponto, 2 no espaço e 1 aqui no ponto. 5 correntinhas, ponto alto duplo, 3 correntinhas, ponto alto duplo, 5 correntinhas. Daí, 10 pontos baixos, 1 no ponto, 2 no espaço, 1 aqui no ponto, 2 aqui no espaço, 1 no ponto, 2 no espaço e 1 aqui no ponto, ok? Então, aqui a carreira vai ficar com esse formato. Vou seguindo a sequência até o final da lateral e já retorno para fazer a parte do canto.
Chegando então agora aqui no final da lateral da terceira carreira, então vamos fazer a parte do canto e iniciar a lateral seguinte. Então, desse ponto aqui até aqui, temos uma sequência com 10 pontos baixos. Agora, nós vamos vir para esse espaço aqui do canto. Então, agora, no espaço do canto, vou fazer agora 5 correntinhas. E venho no espaço do canto, onde eu faço aqui ponto alto duplo, 3 correntinhas e mais um ponto alto duplo. Daí, agora, aqui eu faço 2 correntinhas. Daí, nesse mesmo espaço aqui do canto, faço ponto alto duplo, 3 correntinhas e mais um ponto alto duplo. Daí, agora aqui, vou fazer 5 correntinhas. Daí, eu vou vir agora aqui, eu vou pular esse ponto aqui do cantinho do tecido, eu vou vir nesse aqui que tá nesse ponto baixo alongado aqui, ó. Venho nesse ponto, faço ponto baixo. E agora, nessa lateral aqui, sigo fazendo o mesmo que eu fazia aqui. Então, daqui, desse ponto até aqui, vai ser sequência com 10 pontos baixos. Então, temos o primeiro nesse ponto, o segundo e o terceiro no espaço, o quarto ponto baixo no ponto, o quinto e o sexto no espaço, o sétimo no ponto, o oitavo e o nono ponto no espaço e o 10º ponto baixo aqui no ponto, ok? Daí, agora aqui, faço 5 correntinhas, pulo esse espaço, venho no próximo, onde eu faço ponto alto duplo, 3 correntinhas e mais um ponto alto duplo no mesmo espaço. 5 correntinhas. Pulo esse espaço, venho no ponto aqui, faço o primeiro ponto baixo. Então, desse ponto aqui até aqui, 10 pontos baixos. Então, temos o primeiro ponto baixo nesse ponto, o segundo e o terceiro no espaço, o quarto ponto baixo no ponto, o quinto e o sexto no espaço, o sétimo ponto baixo no ponto, o oitavo e o nono no espaço, o 10º ponto baixo no ponto. Ok? Então, aqui temos a parte do canto e o início da lateral seguinte. Então, vamos rever os pontinhos rapidinho aqui. Então, eu tinha aqui primeiro 10 pontos baixos, fiz aqui, então, 5 correntinhas, ponto alto duplo, 3 correntinhas, ponto alto duplo, 2 correntinhas, ponto alto duplo, 3 correntinhas, ponto alto duplo, 5 correntinhas, 10 pontos baixos, 5 correntinhas, ponto alto duplo, 3 correntinhas, ponto alto duplo, 5 correntinhas, 10 pontos baixos, ok? Então, aqui vai ficar com esse formato. Vou seguindo a sequência agora até o final da carreira e já retorno. Chegando, então, agora aqui no final da terceira carreira. Então, temos aqui a parte aqui do canto. Aqui é onde nós iniciamos a carreira, então agora nós vamos fechar essa parte aqui, ok? Só relembrando, temos desse ponto aqui até esse ponto aqui, sequência com 10 pontos baixos, 5 correntinhas. Daí, nesse espaço aqui, temos ponto alto duplo, 3 correntinhas, ponto alto duplo, 2 correntinhas, ponto alto duplo, 3 correntinhas, ponto alto duplo. Então, agora, para fechar essa carreira aqui, vou fazer 5 correntinhas. E agora, nós vamos vir nesse pontinho aqui, onde já temos um ponto baixo em cima dele aqui, tá? Então, pula esse ponto aqui do canto, vamos vir para esse ponto aqui, onde já temos um ponto baixo em cima dele aqui, e vamos finalizar a carreira com ponto baixíssimo, ok? Então, mostrando agora aqui como é que ficou a finalização. Tá? Então, agora aqui pro final, eu fiz 5 correntinhas e um ponto baixíssimo no ponto baixo, que tá bem em cima desse ponto aqui, ok? Então, carreira finalizada, vai ficar com esse formato aqui. Então, agora podemos dar início à carreira seguinte.
Vamos, então, agora iniciar a quarta carreira. Então, a terceira carreira finalizei aqui com ponto baixíssimo, bem no ponto baixo que tem em cima desse ponto aqui. Então, agora para a próxima carreira. Vou vir fazer aqui uma correntinha. E no ponto baixo seguinte, que é o primeiro desse espaço aqui, vou fazer o primeiro ponto baixo. Venho no próximo ponto, faço o segundo ponto baixo. No próximo ponto, que vai estar em cima desse ponto aqui, faço o terceiro ponto baixo. No próximo ponto, faço o quarto. No próximo ponto, faço o quinto. No próximo ponto, que tá aqui em cima desse ponto aqui, faço o sexto. No próximo ponto, faço o sétimo. No próximo ponto, faço o oitavo ponto baixo, ok? Agora, nessa lateral aqui, ó, do desenho, eu faço 3 pontos baixos. E no próximo ponto, no próximo espaço aqui, vou fazer 9 pontos altos duplos. Nove pontos altos duplos, ok? E no espaço seguinte, faço 3 pontos baixos. Daí, desse ponto baixo até aqui, né, temos uma sequência de pontos baixos. Vou pular o primeiro, vou vir no segundo. Vou fazer o primeiro ponto baixo, no próximo faço o segundo, no próximo faço o terceiro, no próximo faço o quarto, no próximo faço o quinto, no próximo faço o sexto, no próximo o sétimo, no próximo o oitavo. Daí vai sobrar um ponto baixo aqui que não precisa fazer nada. Daí, nesse próximo espaço, na alça aqui, faço 3 pontos baixos. E no espaço aqui de cima, nesse espaço no formato da letra V, vou fazer aqui 9 pontos altos duplos. Nove pontos altos duplos. De agora, venho nesse espaço seguinte aqui, nessa alça, faço 3 pontos baixos. Daí, temos aqui de volta aquela sequência de pontos baixos, onde eu pulo o primeiro, venho no segundo, onde faço o primeiro ponto baixo. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, que tá em cima desse ponto aqui, o sexto, né? Só para se localizar aqui. No próximo, o sétimo. E no próximo, o oitavo ponto baixo, ok? Então, a carreira aqui vai ficar com esse formato. Então, só relembrando os pontinhos. Eu tinha ponto baixíssimo em cima do ponto baixo que tá em cima desse ponto aqui. Eu fiz uma correntinha. E a partir do ponto baixo seguinte até o penúltimo ponto baixo aqui da sequência, fiz sequência de 8 pontos baixos. E sobra um ponto baixo aqui no final, não vai fazer nada. Daqui temos 3 pontos baixos, 9 pontos altos duplos, 3 pontos baixos. Pulei o primeiro ponto baixo aqui, do segundo até o penúltimo ponto aqui, fiz sequência de 8 pontos baixos. Sobra um ponto aqui no final, não faz nada, né? Pula ele. Fiz 3 pontos baixos, 9 pontos altos duplos, 3 pontos baixos. Daqui pulou o primeiro ponto baixo, daí a partir do segundo até o penúltimo, faz 8 pontos baixos, ok? Então, aqui, a carreira vai ficar com esse formato aqui. Vou seguindo a sequência até o final da lateral e já retorno para fazer a parte do canto.
Chegando então agora aqui no final da lateral da quarta carreira, vamos fazer a parte do canto inicial lateral seguinte. Então, temos aqui 8 pontos baixos, tá? Então, o primeiro ponto baixo é no primeiro ponto baixo que tá no espaço, e o oitavo ponto baixo vai estar no segundo, em cima do segundo ponto baixo desse espaço aqui, ok? Então, vamos lá. Então, agora para a parte do canto, venho para o espaço seguinte, onde eu faço aqui 3 pontos baixos. Daí, agora, nesse espaço aqui, no próximo espaço, vou fazer 5 pontos altos duplos. E 5 pontos altos duplos, daí eu venho no ponto seguinte, faço ponto alto duplo. Daí, no próximo espaço, vou fazer aqui 5 pontos altos duplos. Dei ponto alto duplo no ponto seguinte. Daí, agora aqui, no próximo espaço, eu vou fazer 5 pontos altos duplos. Cinco pontos altos duplos. Daí, na lateral, daí no próximo espaço aqui do lado, faço 3 pontos baixos, ok? Daí, aí desse ponto aqui até esse aqui, uma sequência de pontos baixos, né? Então, eu vou pular o primeiro ponto aqui, vir no ponto baixo seguinte, né? Onde eu faço aqui o primeiro ponto baixo, pulo pro próximo ponto, faço o segundo ponto baixo, no próximo faço o terceiro, no próximo faço o quarto, no próximo faço o quinto, no próximo faço o sexto, no próximo faço o sétimo e no próximo faço o oitavo ponto baixo. Daí, vai sobrar um ponto baixo que tá em cima desse ponto aqui, não vou fazer nada. Daí, nessa lateral aqui, faço 3 pontos baixos. Daí, nesse leque aqui, né? Então, agora, nessa lateral, eu continuo fazendo o mesmo que eu fazia aqui. Então, agora, nesse ponto aqui, né? Eu falei leque, mas na verdade, nesse espaço aqui, ó, vou fazer um leque com 9 pontos altos duplos. Então, vamos lá. Temos, então, agora aqui 9 pontos altos duplos. Daí, nessa lateral aqui, faço 3 pontos baixos. Daí, aqui temos, desse ponto aqui até aqui, uma sequência de pontos baixos. Então, pulo o primeiro, venho no segundo. Faço o primeiro ponto baixo, no próximo ponto faço o segundo, no próximo ponto faço o terceiro, no próximo ponto faço o quarto, no próximo ponto faço o quinto, no próximo faço o sexto, no próximo faço o sétimo e no próximo faço o oitavo ponto baixo, ok? Então, aqui temos a parte do canto e início da lateral seguinte. Então, só revendo os pontinhos aqui rapidinho. Tinha feito aqui, então, 3 pontos baixos nesse espaço, 5 pontos altos duplos nesse espaço aqui, ponto alto duplo nesse ponto. 5 pontos altos duplos no espaço, ponto alto duplo nesse ponto. 5 pontos altos duplos no espaço, 3 pontos baixos nesse espaço aqui. E aqui, sequência com 8 pontos baixos. 3 pontos baixos no espaço. Daí, aqui temos 9 pontos altos duplos, 3 pontos baixos no espaço e 8 pontos baixos aqui na sequência, ok? Então, aqui vai ficar com esse formato. Vou seguindo a sequência agora até o final da carreira e já retorno.
Chegando então agora aqui no final da quarta carreira, então temos aqui o último canto, né? Aqui é onde nós iniciamos a carreira e aqui é onde nós vamos finalizar ela. Então aqui na parte anterior do vídeo nós fizemos a lateral e início da lateral seguinte, dei toda a volta. Então agora temos aqui o último canto, onde eu fiz aqui 3 pontos baixos nesse espaço. Nesse espaço aqui temos 5 pontos altos duplos, de ponto alto duplo nesse ponto, mais 5 pontos altos duplos no espaço seguinte, ponto alto duplo nesse ponto, mais 5 pontos altos duplos nesse espaço aqui. Então, agora, para finalizar, para fechar essa carreira aqui, eu vou vir aqui, nesse espaço, vou fazer 3 pontos baixos. E agora aqui, eu vou vir nesse ponto baixo aqui, que tá em cima desse ponto baixo, que é o primeiro desse espaço aqui. Venho aqui, né? E faço um ponto baixíssimo, tá? Então, só mostrando aqui onde eu tô vindo, né? Bem de pertinho, para finalizar essa carreira. Venho ali e faço ponto baixíssimo, ok? Então, para finalização da carreira, fiz agora aqui 3 pontos baixos nesse espaço e um ponto baixíssimo nesse ponto baixo, que tá em cima desse ponto baixo aqui, que é o primeiro ponto baixo desse espaço aqui, ok? Então, aqui vai ficar com esse formato. Então, agora podemos, então, dar início à carreira seguinte. Vamos, então, agora dar início à quinta carreira, tá? A quarta carreira nós finalizamos com ponto baixíssimo bem em cima do ponto baixo, que tá em cima desse ponto baixo aqui, que é o primeiro desse espaço aqui, né? Então, agora eu preciso chegar nesse pontinho baixo aqui, que tá nessa direção aqui, tá? Então, temos ponto baixíssimo aqui nesse ponto, precisamos chegar nesse pontinho baixo aqui, ok? No pontinho baixo que tá nessa direção aqui. Então, eu vou vir no próximo ponto, pegando pela alça de trás, né? Vou fazer ponto baixíssimo. E agora, eu vou vir no ponto baixo, que tá bem na direção desse ponto aqui, onde eu faço um ponto baixo, ok? Daí, agora aqui, vou fazer 5 correntinhas. Pulo 2 pontos aqui no próximo, que vai estar bem na direção desse ponto aqui, faço ponto alto, ok? Agora, eu faço uma correntinha. Daí, temos aqui esse leque, né? Vou pular o primeiro ponto do leque e vou vir no segundo. Vou fazer ponto alto, 3 correntinhas e ponto alto no mesmo ponto. Daí, eu faço aqui, então, 2 correntinhas. Pulo 2 pontos aqui, daí no próximo, que vai ser o ponto do meio, faço ponto alto, 3 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo ponto. Daí, 2 correntinhas. Pulo 2 pontos aqui no próximo, faço ponto alto, 3 correntinhas e ponto alto no mesmo ponto. Daí, faço aqui, então, correntinha. Daí, aqui, temos sequência de pontos baixos, né? Vou pular o primeiro, o segundo, vou vir no terceiro ponto baixo, que tá na direção desse ponto aqui. Faço ponto alto, 2 correntinhas, pulo 2 pontos aqui, venho no próximo, que tá na direção desse ponto aqui, faço ponto alto. Então, finalizamos aqui o primeiro desenho, tá? Agora, pro segundo, faço correntinha. Daí, temos aqui o leque. Pulo o primeiro ponto do leque e venho no segundo. Faço ponto alto, 3 correntinhas, daí ponto alto no mesmo ponto. Daí, 2 correntinhas. Pulo 2 pontos aqui e venho no próximo. Faço ponto alto, 3 correntinhas, daí ponto alto no mesmo ponto. 2 correntinhas. Pula 2 pontos aqui e venho no próximo. Faço ponto alto, 3 correntinhas e ponto alto, no mesmo ponto. Vai sobrar um ponto aqui, vou fazer uma correntinha, daí temos aqui sequência de pontos baixos aqui, né? Pulo o primeiro, o segundo, venho no terceiro, faço ponto alto, 2 correntinhas, pulo 2 pontos aqui, venho no próximo, faço ponto alto, ok? Então, vai ficar com esse formato aqui, ok? Então, vamos conferir agora os pontinhos.
Então, eu tinha aqui ponto baixíssimo, aqui no ponto baixo de finalização da carreira anterior. Fiz um ponto baixíssimo pegando pela alça de trás do ponto seguinte e um ponto baixo em cima desse ponto, que tá em cima desse ponto aqui nessa direção aqui, tá? Eu fiz aqui 5 correntinhas, pulei 2 pontos, fiz um ponto alto. Correntinha. Daí no leque, pulo o primeiro ponto. Daí no segundo, faço ponto alto, 3 correntes, ponto alto. 2 correntinhas, pula 2 pontos. Daí no próximo, faço ponto alto, 3 correntes, ponto alto. 2 correntinhas, pula 2 pontos. No próximo, faço ponto alto, 3 correntes, ponto alto. Daí, vai sobrar o último ponto aqui do leque. Daí, correntinha. Daí, eu faço aqui ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto. Daí, correntinha. Pulo o primeiro ponto do leque no segundo. Daí, eu faço ponto alto, 3 correntinhas, pulo ponto alto. 2 correntinhas, pula 2 pontos. No próximo, eu faço ponto alto, 3 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas, pula 2 pontos. No próximo, faço ponto alto, 3 correntinhas, ponto alto. Vai sobrar um ponto aqui do leque, faço uma correntinha de ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, ok? Então, agora aqui vai ficar com esse formato, tá? Então, agora eu vou seguindo a sequência até o final da lateral e já retorno para fazer a parte do canto. Chegando, então, agora aqui no final da lateral da quinta carreira. Então, vamos fazer agora a parte do canto inicial lateral seguinte. Então, temos aqui ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Então, esse ponto alto bem na direção desse ponto e esse aqui bem na direção desse ponto aqui. Então, agora aqui para a parte do canto. Vou fazer aqui, então, uma correntinha. E temos esse leque grande aqui, né? Então, pulo o primeiro ponto aqui do leque, daí eu venho no segundo, onde eu faço aqui ponto alto, 3 correntinhas e ponto alto no mesmo ponto. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos aqui, no próximo faço ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto no mesmo ponto. Faço aqui 2 correntinhas. Então, agora aqui, eu vou pular 3 pontos. Então, pulo 3 pontos aqui, venho no próximo ponto, faço ponto alto, 3 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo ponto. Agora, eu faço 2 correntinhas. Pulo 3 pontos aqui. No próximo ponto, eu faço ponto alto, 3 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo ponto. Agora, aqui eu faço 2 correntinhas. Pulo agora 2 pontos aqui. Daí, no próximo ponto, faço ponto alto, 3 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo ponto. Daí, vai sobrar um ponto aqui no final do leque, ok? Faço uma correntinha. Agora, eu venho aqui, ó. Temos esse... Vou fazer... Aqui, nós temos sequência de pontos baixos. Pulo o primeiro ponto baixo, no segundo venho no terceiro, que tá bem na direção desse ponto aqui. Faço ponto alto, 2 correntinhas. Pulo 2 pontos baixos, venho no próximo, que tá bem na direção desse ponto aqui, faço ponto alto, ok? Então, vai ficar desse jeito aqui, eu já retorno para fazer a conferência dos pontinhos. Agora, agora, nessa lateral, sigo fazendo o que eu já vinha fazendo na lateral anterior. Então, faço uma correntinha. Temos aqui esse leque, onde eu pulo o primeiro ponto do leque, daí no segundo, faço ponto alto, 3 correntinhas e ponto alto no mesmo ponto. Daí, agora, aqui eu faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos aqui, venho no próximo ponto, que é o ponto bem do meio desse leque aqui, faço ponto alto, 3 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo ponto, 2 correntinhas. Daí, aqui, pulo 2 pontos, venho no próximo, faço ponto alto, 3 correntinhas e ponto alto no mesmo ponto. Vai sobrar um ponto aqui no final. Faço correntinha, né? Sobra um ponto aqui no final do leque. Temos aqui sequência de pontos baixos, pulo o primeiro, o segundo, venho no terceiro, faço ponto alto,
duas correntinhas. Pulo 2 pontos aqui, venho no próximo, faço ponto alto, ok? Então, vai ficar com esse formato aqui, tá? A parte do canto, então, aqui. E o início da lateral seguinte. Então, vamos conferir os pontinhos. Aqui eu tinha... Deixa eu só abrir bem os pontinhos aqui. Então, aqui temos ponto alto, duas correntes, ponto alto. Daí a correntinha, né? Quando eu falar corrente ou correntinha é o mesmo ponto, tá? Então, correntinha. Daí no leque aqui eu pulo o primeiro ponto, daí no segundo faço ponto alto, 3 correntes, ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo 2 pontos para ir no próximo. Faço ponto alto, 3 correntes, ponto alto. Duas correntinhas, pulo 3 pontos. Daí no próximo ponto, que já é bem no meio aqui do nosso canto, faço ponto alto, 3 correntes, ponto alto. Duas correntinhas, pulo 3 pontos. No próximo, faço ponto alto, 3 correntes, ponto alto. Duas correntinhas, pulo 2 pontos para ir no próximo. Faço ponto alto, 3 correntes, ponto alto. Daí vai sobrar um ponto aqui no final, ok? Faço uma correntinha, daí ponto alto, 2 correntes, ponto alto, correntinha. Pulo um ponto aqui, venho no próximo. Ponto alto, 3 correntes, ponto alto. Duas correntinhas, pula 2 pontos. Daí no ponto do meio, temos ponto alto, 3 correntes, ponto alto. Duas correntinhas, pula 2 pontos. Daí no próximo ponto, ponto alto, 3 correntes, ponto alto. Daí sobra um ponto aqui no final. Faço uma correntinha, dei ponto alto, 2 correntes, ponto alto, ok? Então, aqui vai ficar com esse formato aqui. Vou seguindo a sequência agora, até o final da carreira e já retorno. Chegando, então, agora aqui, para terminar essa carreira. Então, temos aqui o último canto. Então, na parte anterior do vídeo, nós fizemos o canto e iniciamos a lateral seguinte. Vim trabalhando em toda a volta do tecido. Então, aqui nós temos o início da carreira e aqui nós já vamos finalizar ela, ok? Então, só relembrando os pontinhos. Tenho ponto alto, duas correntes, ponto alto e uma correntinha aqui. Daí, temos esse leque aqui, né? Onde eu pulo o primeiro ponto do leque, daí no segundo, faço ponto alto, 3 correntes, ponto alto. Daí, eu faço duas correntinhas, pulo 2 pontos, daí no próximo ponto... Ponto alto, 3 correntes, ponto alto. Faço duas correntinhas, daqui eu pulo 3 pontos. Daí no próximo ponto, faço ponto alto, 3 correntes, ponto alto. Duas correntinhas, pulo 3 pontos. Venho no próximo, faço ponto alto, 3 correntes, ponto alto. Duas correntinhas, pula 2 pontos. E no próximo ponto, faço ponto alto, 3 correntes e ponto alto. E vai sobrar um ponto aqui no final, ok? Então, agora, para finalizar, aqui tá bem simples, porque eu vou fazer aqui apenas uma correntinha. Então, faço aqui uma correntinha. Daqui temos as correntinhas aqui que nós fizemos para subir a carreira. Conto aqui a primeira, segunda, na terceira correntinha, contando de baixo para cima, faço ponto baixíssimo, ok? Finalizando aqui, então, essa carreira. Então, pro final aqui, fiz uma correntinha e ponto baixíssimo na terceira correntinha, contando de baixo para cima, ok? Então, vai ficar com esse formato, a finalização, onde podemos dar início à carreira seguinte. Vamos, então, agora iniciar a sexta carreira. Então, aqui, nós finalizamos a carreira aqui com ponto baixíssimo, na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Então, agora, para a sexta carreira, vou vir aqui no espaço desse quadradinho, vou fazer 3 pontos baixos. Dei ponto baixo no próximo espaço. Agora, nesse espaço aqui, no formato da letra V, fazemos aqui 5 pontos baixos. Daí, no espaço seguinte, faço 2 pontos baixos. Agora, nesse espaço aqui da ponta do desenho, faço aqui ponto alto, né? O primeiro ponto alto, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. Daí o segundo ponto alto, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. Daí o terceiro ponto alto, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. Daí o quarto ponto alto,
as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. Daí o quinto ponto alto, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto e o sexto ponto alto. Daí, 2 pontos baixos no espaço seguinte. Daí, agora, 5 pontos baixos no espaço aqui no formato da letra V. Ponto baixo no espaço seguinte. Daí, temos esse quadradinho que separa os desenhos, onde eu vou fazer aqui 3 pontos baixos. Vamos pro próximo desenho. Então, agora, venho aqui, faço ponto baixo. Daí, nesse espaço aqui no formato da letra V, faço 5 pontos baixos. Dois pontos baixos no espaço seguinte. Agora, nesse espaço aqui da ponta do desenho, faço ponto alto. 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. Daí, o segundo ponto alto, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. Daí, aqui o terceiro ponto alto, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. Quarto ponto alto, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. Daí, o quinto ponto alto, daí as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto e o sexto ponto alto. Daí, no espaço seguinte, faço 2 pontos baixos. Daí, no próximo espaço, no formato da letra V, faço... no espaço seguinte, são 2 pontos baixos, né? E no próximo espaço, no formato da letra V, faço 5 pontos baixos. Daí, ponto baixo no próximo espaço e 3 pontos baixos no quadradinho que separa os desenhos. Ok? Então, temos aqui o início da sexta carreira. Então, vamos relembrar os pontos rapidinho. Então, tinha ponto baixíssimo de finalização da carreira anterior. Fiz 3 pontos baixos nesse espaço, de um ponto baixo nesse espaço aqui, 5 pontos baixos nesse espaço no formato da letra V. 2 pontos baixos nesse espaço. Daí, aqui temos ponto alto, 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. Então, esse ponto alto com as 3 correntinhas, eu vou chamar de ponto alto com ponto picô, tá? Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos com ponto picô, mais um ponto alto. 2 pontos baixos no espaço, 5 pontos baixos nesse espaço aqui, ponto baixo nesse espaço, 3 pontos baixos no espaço que separa os desenhos. Ponto baixo nesse espaço, 5 pontos baixos nesse espaço aqui, 2 pontos baixos nesse espaço. Daí, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos com ponto picô, mais um ponto alto. 2 pontos baixos nesse espaço, 5 pontos baixos nesse espaço aqui, ponto baixo nesse espaço e 3 pontos baixos no espaço que separa o desenho, ok? Então, aqui vai ficar com esse formato. Então, agora eu vou seguindo a sequência até o final da lateral e já retorno para fazer a parte do canto. Chegando, então, agora aqui no final da lateral da sexta carreira, vamos fazer a parte do canto, início da lateral seguinte. Então, temos 3 pontos baixos aqui. Então, agora para a parte do canto. Venho nesse espaço aqui do canto, faço ponto baixo. E nesse espaço, no formato da letra V, faço 5 pontos baixos. Daí, no próximo espaço, faço 2 pontos baixos. Agora, nesse espaço aqui do formato da letra V, faço o primeiro ponto alto, 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. Segundo ponto alto, 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. Terceiro ponto alto, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. Quarto ponto alto, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. O quinto ponto alto, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto e o sexto ponto alto. Daí, venho no espaço seguinte, faço ponto baixo, ok?
Agora, venho no próximo espaço, no formato da letra V, vou repetir o mesmo que eu fiz aqui. Então, temos aqui, primeiro ponto alto, 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. Segundo ponto alto, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. Terceiro ponto alto, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. Quarto ponto alto, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. Quinto ponto alto, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. E o sexto ponto alto. Ponto baixo no espaço seguinte. Daí no próximo espaço da letra V, vou repetir de novo essa parte aqui. Então, é o primeiro ponto alto. 3 correntinhas fechando com... Saiu fora aqui. Então, 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. Segundo ponto alto. As 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. Terceiro ponto alto. As 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. O quarto ponto alto, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. Quinto ponto alto, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto e o sexto ponto alto. Agora, no próximo espaço, vou fazer 2 pontos baixos. E no próximo espaço, no formato da letra V, faço 5 pontos baixos. Daí, agora, eu faço aqui ponto baixo no espaço seguinte e aqui no quadradinho 3 pontos baixos. Temos, então, aqui a parte do canto, tá? Eu já retorno para fazer a revisão. Agora, nessa lateral aqui, sigo fazendo o mesmo que eu já fazia aqui. Então, no espaço seguinte, o próximo desenho, faço ponto baixo. Daí, nesse espaço no formato da letra V, faço 5 pontos baixos. E no próximo espaço, faço 2 pontos baixos. Daí, nesse espaço aqui do meio, na ponta do desenho, faço, então, primeiro ponto alto, 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. Daí, depois, segundo ponto alto, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. Terceiro ponto alto, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. Quarto ponto alto, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. Quinto ponto alto, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. E o sexto ponto alto. Daí, no espaço seguinte, faço 2 pontos baixos. E nesse espaço aqui, faço 5 pontos baixos. Daí, ponto baixo no espaço seguinte, 3 pontos baixos aqui no quadradinho, que separa os desenhos, ok? Então, aqui vai ficar com esse formato, tá? Então, finalizamos agora aqui a parte do canto, né? Início da lateral seguinte. Então, vamos rever os pontinhos. Tinha 3 pontos baixos aqui no quadradinho, daí fiz ponto baixo nesse espaço, 5 pontos baixos nesse espaço aqui, 2 pontos baixos nesse espaço. Daí, aqui, temos ponto alto, 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. Então, essa sequência aqui eu vou chamar de ponto alto, ponto picô, tá? Ponto alto com ponto picô. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos com ponto picô e mais um ponto alto no mesmo espaço. Eu fiz ponto baixo nesse espaço, daí aqui, de novo, temos 5 pontos altos com ponto picô, mais um ponto alto. De ponto baixo nesse espaço. Daí, nesse espaço aqui, temos de novo 5 pontos altos com ponto picô, mais um ponto alto nesse espaço.
2 pontos baixos nesse espaço aqui, 5 pontos baixos nesse espaço, ponto baixo nesse espaço. Daí, 3 pontos baixos nesse espaço, ponto baixo nesse espaço aqui. 5 pontos baixos nesse espaço, 2 pontos baixos nesse espaço. Daí, aqui temos 5 pontos altos com ponto picô, mais um ponto alto. 2 pontos baixos no espaço, 5 pontos baixos nesse espaço aqui. Ponto baixo nesse espaço, 3 pontos baixos nesse espaço aqui, ok? Então, aqui vai ficar com esse formato. Então, agora vou seguindo a sequência até o final da carreira e já retorno. Chegando, então, agora aqui no final da sexta carreira. Então, estamos fazendo aqui, né, o último canto. Aqui é onde nós iniciamos a carreira, então estamos quase aqui na finalização. Então, na parte anterior do vídeo, nós fizemos a parte do canto e o início da lateral seguinte. Eu vim fazendo em toda a volta do tecido, então temos aqui o último canto. Então, vamos rever os pontinhos aqui desse último canto. Temos 3 pontos baixos nesse espaço, ponto baixo nesse espaço aqui, 5 pontos baixos nesse espaço e mais 2 pontos baixos nesse espaço. Nesse espaço aqui temos um leque, tá? Então, temos aqui ponto alto, de 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto. Esse ponto alto com essas 3 correntinhas com ponto baixíssimo, eu vou chamar de ponto alto e ponto picô, tá? Para ficar mais fácil aqui. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos com ponto picô e mais um ponto alto. De ponto baixo nesse espaço. Daí, nesse espaço aqui, de novo, temos 5 pontos altos com ponto picô, mais um ponto alto aqui nesse mesmo espaço. Ponto baixo nesse espaço. E aqui também temos 5 pontos altos com ponto picô e mais um ponto alto. 2 pontos baixos no espaço. Então, agora aqui, para finalizar, eu venho nesse espaço aqui, vou fazer 5 pontos baixos. Daí, nesse próximo espaço aqui, faço 2 pontos baixos. Daí, eu venho aqui, ó, temos aqui a primeira, segunda, a terceira correntinha onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu venho nesse mesmo ponto baixíssimo e faço mais um ponto baixíssimo para finalizar a carreira, ok? E também já a sequência do barrado, né? Então, aqui mostrando como é que ficou a finalização. Então, pro final aqui, fiz 5 pontos baixos nesse espaço, 2 pontos baixos aqui nesse, e ponto baixíssimo em cima do outro ponto baixíssimo que tá em cima aqui das 3 correntinhas, né? Daí, finalizando essa parte. Daí, depois, puxa um pouco mais da linha com a ajuda de uma agulha, né? Faz um arremate e pode estar escondendo o restante da linha atrás da última carreira aqui, ok? Então, temos aqui o barradinho finalizado. Então, vai ficar com esse formato. Então, temos aqui uma lateral, daí o canto, a outra lateral, o outro canto, a outra lateral, o outro canto, a outra lateral, né? E aqui onde nós iniciamos e finalizamos o barradinho, tá? Então, este foi o nosso tutorial de hoje. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse modelo de barrado. Aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as novidades. Aguardo vocês no próximo vídeo e fiquem com Deus!